Capítulo 3, versículo do número 2. Aleluia. Êxodo 3, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegue para cá, tira o teu sapato de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Amém? Irmãos, pode tomar os assentos e bater aquelas palmas de adoração. Irmãos, presta atenção nessa mensagem poderosa a qual nós acabamos de mencionar, citar, ler. A gente está falando a respeito de um grande autoridade a qual Moisés ele tinha. Autoridade no Antigo Testamento, uma autoridade grande. Moisés, ele foi uma pessoa a qual exerceu uma intimidade com Deus, a qual Deus confiou na pessoa de Moisés. E Moisés ele tinha uma autoridade porque o Senhor confiava em Moisés. Nós podemos ver que o Senhor entregou na mão de Moisés uma lei, a qual todos nós conhecemos, que é o 10 mandamentos. Deus escrevendo com o seu dedo e entregou então a tábua do 10 mandamentos na mão de Moisés, porque Moisés tinha intimidade com Deus. E a Bíblia vai mencionar que não houve profeta entre os hebreus maior que Moisés. Não houve. Moisés exercia uma função que eu posso ver que Deus se manifestava na vida da pessoa de Moisés. Não que Deus ele não se manifesta hoje, ele se manifesta da forma que ele quer, mas como o Senhor se manifestava na vida de Moisés, a qual Deus falava face a face, a qual o Senhor se fazia presente aonde estava Moisés, aonde o Senhor mandava o povo não subir ao monte, somente Moisés, porque ali Moisés tinha que se encontrar com a presença do Senhor. E nós vimos que quando a pessoa ela vai se encontrar com a presença de Deus, ela não vai simplesmente ver algo sobrenatural, mas ela vai se encontrar com a santidade pura, uma santidade poderosa, a qual que o homem não estiver preparado, a pessoa ela não tem um objetivo de se aproximar onde está o Senhor. E Moisés ele tinha essa glória. Moisés ele tinha uma glória que quando ele se apresentava, quando Deus marcava um encontro com Moisés, Deus chamava Moisés em particular, e o Senhor determinava: o povo que está embaixo não deixa subir, porque senão eles vão perecer. Somente Moisés, somente quem tem intimidade com Deus consegue chegar na presença do Senhor. É somente quem tem intimidade com Deus que consegue conhecer o poder de Deus. Irmãos, como nós mencionamos no capítulo 3, nós vamos ver a história desse grande homem,
Moisés, para quem não sabe, foi uma criança que foi guardada, cuidada pela sua mãe, para não ser morto pelo Egito. Por quê? A Bíblia vai dizer que o faraó determinou as parteiras, dizendo da seguinte maneira: todo macho que nascer será morto. Aleluia. Faraó tinha decretado essa matança das crianças, pela forma que eles estavam se gerando, que estavam se criando, estavam nascendo. O objetivo de Faraó nesse momento para decretar a morte das crianças é para que os hebreus não viessem mais gerar filhos, porque ele estava com medo que muitos filhos que eles estavam gerando poderia criar um exército e ir contra o Egito. Então ele decretou essa morte das crianças, principalmente ali dos homens, dos machos, tudo quanto for macho viesse ser morto. E se fosse mulher, poderia sobreviver. Por quê? Para o faraó, se nascesse as mulheres, eles tinham contato com os hebreus, com o Egito. Então é por isso que ia ser melhor matar as crianças e deixar somente as mulheres. Então ali estava um jogo entre os hebreus. Eles tinham que confiar, tinham que acreditar que quando viesse nascer uma criança, que não viesse ser menino, mas viesse ser uma menina. Então aqui surgiu uma pessoa, a qual Joquebede, ela gerou, nasceu Moisés. Ela gerou Moisés no tempo da lei, daquele decreto que o faraó determinou. E nesse tempo que ele determinou a morte, então o objetivo dela era criar e cuidar da criança, para que a criança não viesse ser visto pelo Egito e que eles não matassem o menino. Então ela criou, a Bíblia vai dizer que ela criou o menino por 3 meses, escondeu a criança. A criança ficou escondida. E a gente sabe que Moisés nasceu porque o Senhor já tinha traçado um chamado na vida dele. Deus sabe como trabalhar na nossa vida. Deus sabe como agir na nossa vida. Deus sabia agir na vida dos hebreus e também guardando a criança, porque a criança, o Senhor conhecia o caminho da liderança, a qual o Senhor ia cumprir na vida de Moisés. A gente sabe que quando nós temos já no propósito, no projeto de Deus, não importa onde a gente vai, aonde a gente pisa, não importa onde a gente está, se vão querer ver o nosso mal ou não, se nós temos no projeto de Deus, nem que a gente fica escondido, mas Deus vai cumprir, Deus vai guardar, Ele vai fazer acontecer o milagre. Moisés era um risco de morte para o povo hebreu. Deus estava no controle. Eu quero que os irmãos entendam aqui nessa noite que 3 meses Moisés ficou escondido pela sua mãe. E quando Moisés ficou 3 meses escondido pela sua mãe, ela não pôde mais cuidar da criança. A criança estava crescendo e fluindo. E a Bíblia vai dizer então que ela pega a criança, bota no rio, para que a criança venha sobreviver e não venha morrer. E a Bíblia vai dizer no capítulo 2 e no versículo 4: e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A criança foi botada no rio e foi deixado a água levar a criança, para que a criança viesse se criar onde ela fosse.
porque alguém ia encontrar. E eu digo algo impressionante, que quando a pessoa está debaixo da proteção da mão de Deus, a pessoa ela flui dentro da casa do inimigo. Porque o interessante é que quando Moisés ele chegou a um certo local, foi a filha de Faraó que viu a criança. Foi a filha de Faraó que viu a criança. E a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 5, irmão, presta muita atenção para nós chegar lá naquele texto. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. Interessante que as donzelas que estavam com a filha de Faraó, elas não conseguiram enxergar a criança onde estava. Elas não enxergaram a criança, não viram o menino, não viram o cesto. Só quem viu foi a filha de Faraó. Aleluia! Deus, Ele trabalha de uma forma, quando Ele quer agir, Ele age com fundamento de tudo. As donzelas não enxergaram o menino ali que estava na borda do rio, porque quem está na beirada do rio enxerga muito mais além do quem está lá embaixo. Elas não viram, mas quem viu foi a filha de Faraó. Sabe por quê? Aqueles que oram e não tem a capacitação para manter uma pessoa que tem um propósito, não vai enxergar, só vai enxergar aqueles que enxergam o propósito na vida daqueles que creem. Daí vai ter a capacitação. Irmãos, e a Bíblia vai dizer que a filha de Faraó pegou a criança, e a criança agora entrou para dentro do Egito, e ali a Bíblia vai dizer que Moisés agora, o nome de Moisés foi dado pela filha de Faraó, dentro do Egito. E não é teleologia, não é nada, irmãos. A Bíblia diz que o nome foi dado pela filha de Faraó dentro do Egito. O nome Moisés brotou, nasceu dentro do Egito, no versículo 10. E sendo o menino já grande, trouxe a filha de Faraó, a qual adotou, e chamou o seu nome Moisés, porque das águas tenho tirado. Ela que colocou o nome Moisés. Aleluia. Moisés se criou dentro do Egito. Eu posso ver que a infância de Moisés foi lá dentro, porque Moisés, até aqui ele não conhecia o Deus que os seus pais e a sua mãe serviam, mas ele estava lá dentro. E dentro do Egito ele conhecia ali os deuses que eles adotavam, que eles adoravam. Aleluia. Moisés só saiu do Egito no momento que ele matou um daqueles egípcios que estava maltratando o seu povo. Daí ele teve que fugir. Ele teve que fugir para não ser morto. Eu vejo que Moisés foi criado dentro do Egito, aprendendo os cultos pagãos. Agora ele se revoltou porque estavam maltratando o seu povo. E Moisés saiu. E quando Moisés saiu do Egito, a Bíblia vai dizer aí que ele foi na casa, numa terra chamada, aleluia, Mídia. E ali a gente sabe a história que Moisés ali, ele ajudou ali aquelas moças que estavam ali no poço, deu de beber aos seus animais. E agora Moisés ele vai morar dentro da casa de Jetro. Ele vai viver na casa. O seu pai, o pai daquelas moças, disse: traga um rapaz aqui para dentro. E Moisés viveu ali dentro da casa. Ele levou uma pessoa estranha para dentro da casa, a qual tinha fugido do Egito. E eu vejo aqui agora que Moisés ele trabalha em favor de Jetro. Por quê?
trabalhando a favor de Jetro para poder se manter, para poder comer. E a Bíblia vai dizer que nesse momento foi o momento em que Moisés agora, ele cuida das ovelhas de seu sogro. Esse homem então dá uma filha para Moisés e ele se casa. Aleluia. E a Bíblia vai dizer agora que aqui, no capítulo 3, aonde Moisés estava cuidando daquele rebanho, Deus, ele se manifesta para poder falar com Moisés. Moisés não conhecia o Deus Todo-Poderoso que Israel servia. Entende? Quero que os irmãos entendam aqui nessa noite, irmãos, que Moisés não conhecia o Deus que o seu povo servia. Aleluia, porque não foi criado no meio do seu povo, da sua família, foi criado dentro do Egito. Aleluia. Mas quando a pessoa ela tem um encontro com Deus, quando a pessoa se encontra com a presença de Deus, a transformação acontece. Quando a pessoa se encontra com Deus, o objetivo de Deus é atrair a pessoa. Olha só, irmãos, Moisés estava naquele deserto, cuidando das ovelhas. Até aqui Moisés não conhecia a Deus. E a Bíblia vai dizer que apareceu um anjo, aleluia, em uma chama de fogo no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O anjo, algo impressionante aqui, irmãos, que o anjo, apareceu-lhe um anjo, e tem um sentido na palavra anjo. Algumas Bíblias, a letra A é minúscula, aleluia. Algumas Bíblias, a letra é maiúscula. E entenda, quando é a letra minúscula, é qualquer anjo. Mas quando a letra é maiúscula, não é qualquer anjo. É Deus se manifestando para poder atrair o homem. Aleluia. Então aqui eu vejo que apareceu um anjo. Não foi um anjo comum, não foi um anjo qualquer, mas eu posso ver que foi o próprio Deus atraindo Moisés, para que Moisés viesse se achegar. Deus estava atraindo Moisés, e Moisés, ele falou aqui, e disse: agora me virarei para lá e vereis essa grande visão. Moisés se virou, chamou a atenção de Moisés aquela visão. Uma visão física, uma visão real na frente dele. E Moisés, ele mencionou: eu me virarei, irei até lá. Para a pessoa chegar até onde está a visão, porque a pessoa não conhece o poder de Deus. E Moisés não conhecia, Moisés queria saber, queria ver o que estava acontecendo, algo impressionante que estava acontecendo ali naquele deserto, de ver uma sarça queimando a fogo, um fogo no meio de uma sarça, porque naquela época, antigamente, naquele deserto era acostumado, irmãos, as árvores, a sarça secar e queimar pelo calor do sol. O que atraiu a atenção de Moisés aqui, quando Moisés disse que iria até lá para ver aquela visão, bradou uma voz do meio daquele fogo. Bradou uma voz. Interessante aqui que a voz saiu do meio do fogo,
daquela visão a qual Moisés viu. Impressionante que aquela voz que bradou, o anjo do Senhor apareceu. E, aleluia, e bradou Deus. Tu vê o mistério nessa palavra. O anjo apareceu no meio daquela sarça, e quem bradou foi Deus. A voz veio lá do meio. E quando bradou, que aquela voz chamou pelo nome de Moisés, aleluia, chamou pelo nome de Moisés, dizendo: Moisés, Moisés, aleluia. E ele disse: eis-me aqui. Sabe por que Deus chamou pelo nome de Moisés? Porque Moisés não conhecia o Deus de Israel. Aleluia. Deus chamou pelo nome de Moisés porque o Senhor estava querendo dizer: eu te conheço e tu não me conheces. Eu sei quem tu és e tu não sabe quem eu sou. Eu te conheço, mas tu não sabe quem eu sou. Eu te chamo tu pelo teu nome, porque eu te conheço. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus bradar, chama nós pelo nosso nome, pode ter certeza, Deus ele vai fazer a obra acontecer, porque Ele conhece nós. Quando Deus brada para falar com a igreja, para falar com o seu povo, a gente não conhece o poder sobrenatural de Deus, mas Deus conhece nós. Aleluia! Nós não conhecemos o poder de Deus, mas Ele nos conhece, Ele nos sonda o nosso coração, Ele nos sonda a nossa vida espiritual, Ele nos sonda a nossa mente, Ele nos sonda o nosso entendimento, Ele nos sonda o nosso coração, Ele sara todas as feridas. Deus faz para nós reconhecer quem Ele é, e Ele é Deus. Muitas das vezes, se nós não conhecermos o poder de Deus, porque está faltando nós ter um encontro com Deus, precisa o Senhor nos atrair para nós reconhecer a Deus. Precisou Deus atrair a Moisés. O que chamou a atenção de Moisés, irmão, olha só, o que chamou a atenção de Moisés ali, muitos dizem que foi o fogo. Muitos dizem que foi o fogo que atraiu a atenção de Moisés, mas não foi o fogo. O que atraiu a atenção de Moisés para se achegar aí foi a sarça queimar e não se consumir. Talvez Moisés olhando dizer: uma árvore queimar e não se desmanchar, uma árvore queimar e não sumir. Isso atraiu a Moisés. Muitas das vezes, para Deus chamar nós, para Deus fazer nós se aproximar, Deus ele se manifesta de uma forma sem nós entender. Para Deus operar na nossa vida, Ele tem que se manifestar de uma forma sem nós compreender o trabalhar de Deus, sem nós compreender o agir de Deus, mas Ele trabalha para nos atrair, para nós se achegar até na presença dEle, para nós reconhecer e nós ouvir a voz de Deus, para nós reconhecer, para nós poder dizer: eis-me aqui, Senhor. E quando ali Moisés contemplou aquela visão, para que Moisés viesse se aproximar e se achegar até a Deus. Aleluia. Deus trabalha de uma forma sem nós compreender. Aleluia. Deus trabalha de uma forma para que nós se acheguemos na presença dEle. Deus trabalha de uma forma para que nós venhamos prostrados diante da sua face, diante da sua presença.
para nós poder estar pronto, apto a estar na presença de Deus, para Deus poder cumprir, para Deus poder realizar o projeto que Ele tem para fazer na nossa vida, o projeto que Ele tem para cumprir na vida de cada um de nós. Muitas das vezes Deus permite vir a crise para nós se achegar até perante Deus. Deus permite vir a dificuldade para nós se achegar até na presença de Deus. Israel estava disperso da presença do Senhor, Israel estava longe dos princípios do Senhor, e precisou o Senhor mandar na terra de Samaria uma grande crise, uma grande seca, para que o povo viesse orar e para que o povo viesse voltar até na presença de Deus, para que o povo viesse se achegar até na presença de Deus. Irmãos, o Senhor está falando conosco todos os dias, o Senhor está bradando conosco todos os dias, para nós se achegar, para nós voltar. A natureza está anunciando a volta de Jesus, Ele está falando conosco, para nós se achegar novamente a Ele, para nós voltar a ter uma intimidade com Ele. O mundo está gemendo, e nós também gememos, porque nós temos a premissa do Espírito Santo. Isso é um sinal que é para nós se achegar até Ele. Aleluia! Glória a Deus! Impressionante que não é só o fogo que estava queimando aquela sarça, mas a sarça não estava, aleluia, a sarça não estava sumindo com aquele fogo. Isso atraiu a Moisés, surpreendeu a Moisés. Irmãos, o tempo de hoje que nós estamos, muitos estão querendo ver o fogo, muitos estão querendo receber o fogo, é ter o fogo, é ser do fogo, é possuir o fogo, aleluia. Se o pregador é fogo, porque é de Deus, e se não tiver o fogo, será que não é de Deus? O pregador talvez ele tem que gritar, ele tem que pular, ele tem que fazer muitas coisas, tem que derramar o fogo na igreja, aleluia, mas não é só o fogo que nos mostra que nós estamos aptos. Sabe por quê? Porque não adianta nós receber o fogo e nós não ter uma resistência para suportar muitas coisas. Aleluia, não adianta nós ter o fogo e nós não ter a resistência. Aleluia, não adianta nós ter o fogo e nós não saber enfrentar o nosso dia a dia, todo dia. Não adianta nós ter o fogo do Espírito, mas nós não ser resistentes, chutar o balde, bater no cachorro, aleluia, blasfemar o nome do Senhor, reclamar da vida. Não, nós temos que ter o fogo e temos que ser resistentes também. Aleluia, glória a Deus. Geração de hoje são atraídos pelo fogo, mas o Senhor quer hoje de cada um de nós a resistência, firme, valente, que sabe suportar, que sabe lutar, que sabe enfrentar, que sabe batalhar. A pessoa, ela tem que ser resistente, ela tem que saber suportar. O que adianta nós ser pentecostal, mas nós não ser resistente à prova que o Senhor nos dá, nós não ser resistente à luta que o Senhor permite nós passar. Não adianta nós ser pentecostal e quando Deus permitir nós passar no fogo, nós nem suportar o fogo, nós não ser vaso aprovado diante do Senhor. Nós temos que ser vaso aprovado, resistente, que quando passa no fogo, o fogo fortalece, o fogo edifica.
fica. Nós temos que ser resistentes. A igreja tem que ser resistente na presença do Senhor, para demonstrar uma qualidade pura, uma qualidade a qual venha a agradar a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Nós temos que reconhecer o Deus a qual nós temos servido Ele. Nós temos que reconhecer o Deus que nos chamou. Aleluia. Nós temos que reconhecer o chamado de Deus na nossa vida. Nós temos que reconhecer a voz de Deus chamando nós. Aleluia. O filho pródigo, ele voltou para a casa do pai, por quê? Será que foi por causa que ele sentiu falta na casa do pai? Não. Ele só voltou para a casa do pai porque ele tinha perdido tudo, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Ele voltou para a casa do pai. Foi por causa disso. Se ele tivesse ainda nas mãos seus bens lá fora, ele estava gastando ainda. Não ia voltar, só veio porque não tinha mais saída. Deus traz nós para Ele demonstrar o que Ele tenha preparado para nós. Deus chama nós para nós vir, para nós reconhecer, para nós saber quem é Ele, para nós ter um encontro com Ele, para nós reconhecer o Deus de Israel. Quantos que está aqui nessa noite, mas não conhece o poder de Deus ainda? Quantos que está aqui nessa noite, mas não conhece Deus, só conhece da forma que Deus usa, da forma que Deus usa o vaso, que Deus usa o profeta? É uma bênção, é Deus operando, sim, mas na tua vida Deus tem que operar em ti, lá na tua casa. Deus tem que operar em ti aonde você está. Não é só aqui ver Deus usar, mas é onde nós ir. Deus está conosco também. Será que é só os profetas que Deus usa para nós reconhecer que é o poder de Deus? Não, nós também temos que ter, aleluia, o poder de Deus na nossa vida, para Deus poder se manifestar em nós e nós reconhecer, para nós saber reconhecer o Deus verdadeiro. Nós temos que ter intimidade com Ele. Ou nós procuremos a Ele só na hora que nós precisemos, ou nós procuremos a Ele só quando o diabo está reinando dentro do nosso lar, que não tem mais jeito, daí eu vou para a igreja. Não, você tem que ter Ele, seja na tua vida, aleluia, todos os dias. A presença dEle tem que estar contigo. Moisés falou uma palavra muito importante e disse: Senhor, se o Senhor não subir comigo, eu não irei. Sem a tua presença eu não vou a lugar nenhum. Sem a tua presença eu não saio daqui. Eu fico, eu preciso de ti. Eu quero o Senhor na minha vida, porque o Senhor é muito importante para mim. Deus é muito importante na nossa vida. Deus é muito importante no nosso lar. Deus é muito importante no nosso casamento. Deus é muito importante na nossa felicidade. Deus é muito importante na nossa vida conjugal. Deus é muito importante na nossa vida sentimental. Deus é muito importante para a nossa alma, para o nosso espírito. Deus é muito importante. Ele precisa estar conosco. Precisamos buscar a Ele, precisamos se entregar para Ele, precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos voltar a ter comunhão com Ele, precisamos voltar a ter a intimidade com Ele novamente. Porque se Deus falava antes, por que hoje Deus já não fala mais conosco?
Como é que ele falava antes ao passado e hoje já não fala? Está faltando intimidade, está faltando presença, está faltando nós atrair a presença dele para dentro de nós. Está faltando nós atrair a presença dele para dentro de nós. A presença dele tem que estar em nós. O fogo verdadeiro tem que estar em nós. É nós atrair ele, é nós chamar a atenção dele, para ele poder começar a bradar dentro de nós, para dentro de nós começar a ouvir a voz de Deus e nós voltar a temer como nós temia antes, para nós começar a temer, aleluia, ouvir a voz de Deus, para nós estar no centro da sua vontade. Levanta a mão, bate palma, dá glória a Deus, aleluia, glória a Deus.